encontrar. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Cristo Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz, no cimo da cruz, o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus estava, o lugar em que Jesus fora crucificado, era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, e ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, as irmãs dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Podeis assentar. Sempre que lemos essa história, a crucificação do Senhor Jesus é inegável. É uma história muito triste. Eu mesmo, por exemplo, quando assisti aos filmes de Jesus, até hoje, quando eu assisto, eu não deixo de me comover com aquela cena em que o Senhor é crucificado, em que o Senhor ali padece até a morte. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele morre crucificado. Nós sabemos que Deus assim determinou, Deus assim quis, foi a vontade de Deus, como as Escrituras nos ensinam. Agora, por qual razão, o porquê teve que ser a crucificação? Teve que ser a cruz. Por que Jesus morre desta forma?
morre desta maneira. Ele poderia morrer de uma outra forma, ele poderia morrer de uma outra maneira, mas essa foi a forma que o nosso Deus assim quis, assim permitiu que ele fosse crucificado. Na verdade, até nos dias de hoje, a crucificação é uma das mortes mais cruentas, é uma das mortes mais vis que a gente pode assim perceber ou saber. Há um médico que fala, por exemplo, a dor de um crucificado é tão excruciante que ele sente desconforto e câimbras sobre todo o seu corpo. Todo o corpo do crucificado entra ali enrolado, sem cansaço. A pessoa começa a asfixiar, a pessoa começa a perder o fôlego, e é uma dor incessante. A dor que o crucificado tem, assim estudou um médico. E biblicamente falando, a cruz foi criada para os judeus. Os judeus, depois os romanos assumiram esse método, mas está no Antigo Testamento. E a Bíblia diz o que no Antigo Testamento? Que maldito seja todo aquele que for crucificado. E levando para Gálatas capítulo 3, versículo 19, versículo 20, diz que Jesus, ele se torna maldito por nós. Ele se tornou maldito. Então essa era a forma mais cruenta, era uma forma mais odiosa que as autoridades usavam para punir os desertores, punir os ladrões, punir aqueles que causavam, por exemplo, alvoroço, que se levantavam contra Roma. Assim as pessoas eram crucificadas, então recebiam essa sentença de crucificação. É por esta razão, queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado. Agora, o que os filmes não mostram? Os filmes, por exemplo, mostram que um crucificado ali ficava com um manto cobrindo a sua nudez, mas o crucificado mesmo, ele ficava nu. Então Jesus, quando ele foi crucificado, ele ficou nu, seu corpo inteiro aparecendo, porque ali era uma forma de expor a vergonha, era uma forma de humilhar aquele que seria morto. E tinha, por exemplo, crucificados que levavam uma semana para morrer. Tinha um crucificado que levava uma semana para morrer. Jesus morre em 3 horas de crucificação. A crucificação de Cristo dura por 3 horas. Isto porque desde 5 da manhã ele apanha muito, ele apanha no sinédrio. Todos os homens ali, 50 homens, espancam Jesus, lincham Jesus. Depois ele, todo espancado, vai diante de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, quando dá a ordem que ele assim fosse levado, ele é levado para o pátio, e ali ele apanha dos guardas. Os guardas pegam um açoite chamado azoraque, e esse açoite tinha pedaços de chumbo com ossos de carneiro, e cada açoitada arrancava um pedaço da sua carne. É por isso que a gente vê no filme Paixão de Cristo
a gente vê o Cristo irreconhecível. Foram 40 açoites, 40 açoitadas que o nosso Jesus suportou. Agora uma curiosidade: qual foi a cruz que Cristo foi crucificado? Havia 4 tipos de cruz. Havia 4 tipos. A primeira cruz se chama comista. Esta cruz, ela era gigantesca, assim, digamos. O seu travessão era bem alto, muito alto. E essa é chamada de comista. Nós temos a segunda cruz conhecida como descruzada. Que cruz é essa? Essa cruz, ela era em formato de X. Essa cruz, ela recebeu um apelido, a cruz de Santo André. André foi apóstolo de Cristo, como nós sabemos, irmão também de Pedro, e ele foi crucificado desta forma, em forma de X. É por isso que ela é conhecida como a cruz de Santo André. E a terceira cruz é conhecida como a cruz grega. Como que era essa cruz? Essa cruz era como o sinal de pontuação da adição da matemática, o sinal de mais. Essa cruz era dessa forma. E por último, nós tínhamos a cruz timissa. E essa cruz, conhecida como timissa, ela, por exemplo, tinha o seu patíbulo e ela tinha também o seu estípite. O estípite era o madeiro que ficava de forma horizontal ou vertical, e este madeiro era colocado no chão e tinha cerca de 4,80 metros, pesando 70 quilos. Depois ela tinha também um patíbulo. Este patíbulo era de 2,30 metros, que é justamente aquele travessão. Por que Jesus foi crucificado nesta cruz? Porque na hora que o soldado foi perfurado, ele precisou de uma lança. Então, essa cruz era alta. Então, por essa razão, Jesus foi crucificado nesta cruz conhecida como timissa. Depois, queridos, quando ele tem sede, o soldado serve também uma lança comprida, serve ali vinagre. Para quê? Para que trouxesse um tipo de anestesia em sua dor. Mas ele queria água, mas lhe dão vinagre. Agora você não sabe o que tinha ali, mas aquilo que serve o Senhor Jesus, aquela esponja, era como se fosse um papel higiênico. Servia para limpar as partes íntimas quando estavam defecadas. E pegam aquela esponja suja e servem o nosso Senhor. Tudo isso ele passou, tudo isso ele suportou. É revoltante, mas imagine pegar uma esponja suja que era usada em banheiros públicos e servia para limpar partes íntimas defecadas, e com essa esponja eles colocam na boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele lamenta e diz, fala que ele teve sede, mas lhe deram vinagre, uma forma de humilhação. Depois colocam uma placa em cima de sua cabeça, uma escrita
em latim, IN. E o que significa IN? IN significa nazarenos, Rex, Iudeum, nazarenos, Rex, Iudeum, quer dizer, Rei dos Judeus. Jesus, o Rei. Nazareno, o Rei. E por que ele é crucificado? Justamente porque acreditavam que este era o seu crime. Ou seja, este homem não roubou nada, este homem não fez absolutamente nada, mas a gente tem que incriminá-lo. A gente precisa escrever o seu crime. E o crime dele foi ser rei. O crime dele foi se declarar rei. Então escreve que ele não coloca rei dos judeus, não coloca desta forma, mas coloca que ele diz que ele quer ser rei. Coloca apenas isso. Agora, queridos, eu quero nesta noite, rapidamente, trazer esta palavra para as nossas vidas. E para começar, eu quero dizer para a igreja que a cruz poderia ser evitada se Jesus quisesse. Jesus poderia escolher não passar por tudo isso. Jesus poderia jamais se entregar. Os soldados só colocaram mão em Jesus porque Jesus assim quis. Jesus assim permitiu. Você vê que por várias vezes os judeus tramavam contra ele, os judeus tramavam contra ele, e de todas as tentativas o Senhor saía ileso. O Senhor sempre escapava. Por quê? Pela simples razão de não ser ainda a hora, de não ser ainda o tempo. Eu não sei se os irmãos lembram que os soldados foram prender, e Pedro pega a espada e corta a orelha de um soldado que era servo do sumo sacerdote. E Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, eu iria rogar 12 legiões de anjos. Sempre que ele se entregou porque ele quis. Ele podia. É tão interessante. Você pode ler em João capítulo 18, a partir do capítulo 18. Você vai ver que quando os soldados chegam e perguntam quem é Jesus, ele disse: sou eu, e todos caem por terra. Porque a palavra dele tem tanto poder que toda vez que ele dizia eu, ele não dizia eu de forma humana, mas ele dizia eu de forma divina. Ele dizia eu como Deus, como Criador, como Senhor de todas as coisas. Quem é Jesus de Nazaré? Ele diz: sou eu. E todos caem por terra. E ali ele permanece. Se ele quisesse, ele poderia se livrar. Se ele quisesse, ele poderia desistir. Ele poderia. Os dois ladrões crucificados lado a lado com ele, os dois começam a blasfemar, os dois começam a criticar. Desce daqui, livra-te mesmo, e livra-nos também. Faça isso. Mas ele permanece calado, porque a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi para o matador. Jesus não teve calado. E você sabia que os soldados não aguentavam mais bater em Jesus? Porque todo assassino, todo preso, todo ladrão, quando ia para a via dolorosa e começava a ser espancado pelos soldados, ele xingava, eles afrontavam os soldados, eles pareciam um pitbull
reclamavam, eles reagiam, eles davam chutes no ar, eles diziam: me solta, eles diziam: me larga, me deixa, e eles mandavam força. Mas Jesus calava, permanecia. E quanto mais o soldado batia, o seu olhar era de amor, não era de ódio. O seu olhar era de ternura. Ele olhava para os seus algozes, ele olhava para os seus malfeitores com compaixão e com misericórdia. E alguns deles, a história conta que olhavam um para o outro e diziam: já chega. Ele não xinga, ele não diz nada, não fala nada. Quem é esse homem? Quem é este ser? Jesus permanecia calado, permanecia em silêncio. E por que ele morre crucificado? Por que hoje em dia o cristianismo é justamente a cruz? A cruz representa o cristianismo. O cristianismo, o símbolo do cristianismo deveria ser uma coroa. O símbolo do cristianismo deveria ser um trono. O símbolo do cristianismo deveria ser outra coisa. Mas por quê? Que o símbolo do cristianismo é uma cruz. Porque Jesus diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Frederic Boyefa foi um escritor que viveu na Segunda Guerra Mundial. Ele disse que ser discípulo de Jesus é receber o seu convite para ser crucificado com ele. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, perdão. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. E o que é a cruz? A cruz, para todos nós que estamos aqui, é a vida dolorosa, é o caminho difícil que todos nós temos que passar. Agora, quando a gente passa por dificuldades, passa por aflições, nós não devemos nos entristecer, nós devemos nos alegrar, porque Jesus também passou por isso. E quando o crente está sofrendo, ele está se parecendo com o seu Senhor, ele está se parecendo com Cristo. Então, quanto mais você sofre, mais parecido você se torna com Deus Senhor, mais parecido você se torna com Jesus. Então você tem que se confortar, porque Jesus também passou por isso. Jesus também padeceu, Jesus também foi humilhado, Jesus também passou por tudo isso. E a cruz, em suma, é simplesmente a negação do eu. O que é uma vida crucificada, igreja? É você negar a si mesmo todos os dias. Uma vida crucificada é quando você pode dar aquela resposta, mas você resolve não dar. Você resolve ficar calado. Você deixa na mão de Deus. Você fica calado, você fica quieto. E olha que você poderia dar uma resposta bem ignorante, você poderia dar uma resposta bem dura, mas você resolve manter a postura, você resolve manter o silêncio, você resolve deixar que todos te julguem. Agora o que é interessante é que você pode desistir a hora que você quiser. Você pode parar a hora que você quiser.
Jesus poderia desistir, mas ele mesmo disse: Pai, se for possível, faça de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Por que ele não desiste? Porque a sua missão era nos salvar. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: o meu sofrimento e dos demais apóstolos geraram vocês. Tudo que você passa vai gerar filhos na fé, vai gerar futuras pessoas que vão aceitar Jesus através da tua vida. Eu conheço vários testemunhos de crentes quando ímpio atormentavam a vida do irmão, perseguiam a vida do irmão, o irmão orando: salva Jesus. E quanto mais o irmão orava para Jesus salvar, mais essa pessoa atormentava, mais essa pessoa perseguia. Mas o sofrimento daquele irmão trouxe a conversão, trouxe a salvação. É por isso, queridos irmãos, que Jesus ele dizia assim: Pai, perdoa-lhes. Enquanto ele sofria, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Então é isso que é ser crucificado. Ser crucificado é quem te faz o mal, você deseja o bem. Quem te interpreta mal, você deseja o bem para essa pessoa. É isso que é vida crucificada. É isso que é ser crente. O que é ser crente? É viver em desvantagens. A pessoa olha assim: que vantagem tem ser crente? Somente na era cristã, no século I, a pessoa que decidia ser crente perdia os seus bens, tudo era conquistado. A pessoa que decidia ser crente, a qualquer momento a sua família podia ser presa, ele podia ser morto, a sua família poderia ficar sem absolutamente nada. Era a inspiração crente. É por isso que você às vezes diz assim: eu aceitei Jesus, é só prova, só luta, só adversidade, é só cruz. E a sua verdadeira cruz, a sua principal cruz, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, mas a sua principal cruz é você mesmo, é o seu eu, este eu que quer reconhecimento, este eu que quer regalia, que quer glória, este eu tem que morrer todos os dias da nossa vida. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Neste momento eu quero convidar você, que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos estar ceando a presença do Senhor. Se concentre na presença do Deus Todo-Poderoso. Talvez você está aqui e a tua cruz está pesada. Está sendo tão difícil servir a Deus. Está sendo tão difícil suportar essa cruz. Eu só tenho uma palavra para te dizer: Jesus sabe que não está sendo fácil. Ele te entende, Ele te compreende, Ele sabe o quão difícil tem sido. Mas a Bíblia diz assim para você: porque a minha leve e momentânea tribulação, ela produzirá o eterno peso de glória. Receba essa palavra de Deus. Vai dar tudo certo. Jesus está do seu lado. Jesus, quando a cruz estava pesada, ele cai no meio do caminho, mas de repente um homem sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Sirineu das nossas almas, o Espírito Santo, ele está aqui nesta noite e ele vai te ajudar a carregar esta cruz pesada. Ele vai te sustentar,
Ele está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então se inspire em Jesus nesta noite. Se inspire em Cristo, o Filho de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero apresentar todos nós que estamos aqui, aquele que tem sido humilhado, tem passado por humilhações, tem passado por adversidades, e talvez tenha se questionado o fato de ser um crente, o fato de te servir, mas que nesta noite, Senhor, o teu filho, a tua filha possa entender que quando nós escolhemos servir a Ti, escolhemos fazer as coisas certas, fazer as coisas honestas, o apóstolo Paulo diz aos filhos na fé que passaremos por apuros, passaremos por más compreensões, passaremos por ataques, por calúnias, passaremos por todo tipo, ó Senhor, de perseguição, mas a Tua palavra diz que nós seremos